sejam todos bem-vindos a mais um podcast de muito conteúdo, informações sobre vida saudável, alimentação e bem-estar. Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde aí em casa. Gostaria muito, quem ainda não curtiu, quem ainda não me segue, começar a me seguir, apertar lá o sininho. Gente, compartilha, faça a sua pergunta, né? Ajuda aí o canal a estar levando para mais pessoas essas informações, essas dicas, ajudando as pessoas a melhorar a sua saúde física e emocional. Hoje a gente vai ter um convidado muito importante aqui com a gente. Eu conheço ele há algum tempo já, mas a gente vai estar falando muito sobre o trabalho dele, sobre muitas coisas que ele já fez e continua fazendo. Então, continua aqui com a gente, que vai ser muito legal. Tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Se ainda vocês não me seguem no Instagram, todas as minhas redes sociais é Tati Menezes Oficial. Então me sigam lá, que também tem bastante dica para vocês, tá bom? O nome do meu convidado hoje é Juarez Oliveira Filho. Ele é técnico em construção civil, tecnólogo em projetos mecânicos, engenheiro de produção mecânica, matemático licenciado, educador físico licenciado, bacharel em educação física, especialista em educação superior. Seja bem-vindo, Juarez. Eu agradeço por você ter aceito o meu convite e uma ótima noite para você. Eu que agradeço, Tati, estar aqui com você. Espero poder contribuir um pouquinho, né, com as informações. Espero contribuir um pouquinho com as pessoas que querem ter um pouquinho aí uma vida mais saudável, né, que é importante. Eu admiro bastante o trabalho que você faz a respeito da alimentação, que como educador físico, eu sempre prezo muito por essa parte, que eu acho que é muito importante as pessoas se atentarem à forma de se alimentar para que possa ter uma vida mais saudável aí. Então eu agradeço pelo convite. Muito obrigada. Juarez, a gente tem aqui tantas coisas que você já fez, né? Tantas coisas, tantas profissões, né? Eu gostaria assim que você desse uma pincelada nesse começo de carreira, né? Como que você começou, porque é bastante coisa. Você é um ótimo profissional aí em várias áreas. Só para começar assim, eu conheci já o Juarez já em outra área, né, Juarez? Exatamente. Já foi de outro jeito, a gente trabalhou um pouquinho junto no Consegue, já foi um trabalho de segurança que não tem nada a ver com a sua área. Exatamente. E a gente trabalhou um pouquinho, foi assim que a gente se conheceu, ajudando um pouco as pessoas aqui de Salta, né, nessa Exato. parte da segurança. Até se você quiser falar um pouquinho, relembrar um pouquinho dessa parte. Sim, é bem interessante. Na realidade, desde então, né, Tati, a gente já não pensava só no eu, né? Já pensava aí numa comunidade como um todo, né? Na época que surgiu o convite para o Consegue, eu fiquei bem feliz, né? Eu sempre gostei dessa área. Fui corregedor da guarda também aqui, um tempo, da guarda municipal. E eu acho bem interessante, né? Porque as pessoas às vezes não veem esse tipo de trabalho que você faz, né? Trabalhos voluntários que fazem com que a população seja atendida de uma forma diferente, né? Então, o Consegue era bem interessante na época, porque a gente conseguia discutir várias coisas de segurança, porque Salto, apesar de uma cidade pequena, eu já morei em outras cidades, a gente tem um problema com tráfico de droga, né? Com pequenos furtos. Hoje, eu acho que até a gente está um pouco mais estabilizado. Eu acho que a Guarda Municipal, junto com a PM, a Polícia Civil, faz um trabalho interessante em Salto. Mas eu acho que o Consegue fez bastante coisa na época. Acho que teve muita coisa que hoje é fruto do que a gente fez lá naquela época. Tem bastante coisa. Foi bem legal, a gente levou para bastante bairros, muita coisa, né? Teve aquela época também da segurança solidária. Nossa, era bem legal, Lembra, né? que a gente ia fazer as palestras nos bairros, foi bem bacana. Também teve o ProERD, né? ProERD. O projeto do ProERD.
E fora a nossa... o nosso projeto que a gente trouxe, a festa, né? Nossa, foi bem da legal, segurança né? pública. Teve... Foi o primeiro, né? Foi a Acho feira, foi, né? Foi a primeira feira de segurança pública aqui de Salto. E foi, nossa, a gente trouxe Nossa, muito. foi muito interessante você tocar nesse assunto esses dias, né? Naquelas lembranças que a gente recebe no telefone, apareceu. E aí eu tava dando uma olhada, né? Veio Exército, Polícia Civil, veio, né, todos os tipos de policiamento regional estiveram aqui em Salto e foi bem legal. O pessoal acolheu muito, né, o projeto na época. Eu achei, tipo, são frutos, às vezes as pessoas não se lembram como começou, mas muita coisa realmente são frutos do que a gente fez lá atrás. Né? A gente trouxe até a Marinha, né? Trouxe a Marinha. Nossa, foi legal, né? Trouxe o Canil de Sorocaba. Foi muito legal, muito legal. Muito bacana. E aí, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com a sua área, Isso. Né? Mas fala um pouquinho como que você começou com os seus projetos, qual foi a sua primeira profissão, conta aí um pouquinho para a gente entrar depois no que eu mais quero, que é a parte física, aí, que é sobre educação física. Isso. Vamos lá. Legal. Então, eu na realidade, eu perdi meu pai muito cedo. Sabe? Meu pai sempre gostou de, tipo assim, que os filhos estudassem, né? Ele pegava muito no pé. Meu pai era eletrotécnico, trabalhava na área de engenharia, e eu sempre gostei de engenharia. Eu sempre achei um negócio assim sensacional. Eu achava que era, tipo, eu via as coisas de engenharia e falava, nossa, muito legal. E inicialmente a minha ideia era ser engenheiro civil. Era ser engenheiro civil. Inclusive a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi engenharia civil, né? Mas a minha mãe ficou viúva, 4 filhos, aquela dificuldade para manter tudo. E aí eu fiz 1 ano de engenharia civil, e na época a construção civil não estava muito em alta, e a engenharia mecânica estava fluindo bem em Sorocaba, porque tem muita indústria na área mecânica. E aí na época não tinha engenharia mecânica em Sorocaba, por incrível que pareça. Não tinha. E aí eu fui fazer um curso na FATEC, que é de projetos mecânicos. Só que em paralelo, como eu queria fazer engenharia civil, eu fiz o curso técnico. Então, eu fiz o técnico em civil e aí já começou desde lá trabalhando em 2 coisas diferentes. O meu técnico era na área de construção civil e a minha faculdade era na área de engenharia mecânica, projetos mecânicos na época. Aí logo em seguida eu comecei a trabalhar na área mecânica, eu fui contratado por uma empresa que trabalhava com óleo e gás em Sorocaba. E dali para frente eu fiquei muitos anos nessa área de óleo e gás. Então, eu fui estudando na área de projetos, refinaria, viajei para muitos lugares, né? Fiz projeto quase no Brasil inteiro, fiz projeto em Manaus, eu fiz projeto no Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Natal, nossa, quase qualquer lugar. Onde tinha gás, você estava lá. Estava lá. O pessoal mandava, vamos fazer projeto. E eu fiquei muitos anos nessa área. E aí eu era tecnólogo e eu fui subindo dentro da empresa e a empresa começou a me cobrar porque existiam engenheiros de qual eu era chefe e eu não era engenheiro. Daí surgia aquela cobrança, né? Mas você não é engenheiro. Né? Você já sabe fazer tudo, mas você precisa ali do diploma. Precisa do diploma. Aí eu era meio resistente na época, apesar de eu gostar de engenharia, eu acho que por causa de eu não ter feito a primeira da forma que eu queria, eu era meio resistente. Aí eu fiz uma especialização em gestão de projetos e estava tendo a resistência de fazer engenharia. Até uma hora que não teve jeito. Se eu quisesse subir dentro da empresa, se eu quisesse se lanchar, eu ia ter que estudar engenharia. Daí eu fui fazer engenharia. Fiz engenharia, continuei trabalhando na área, bastante tempo nessa área. E aí eu comecei a dar treinamentos dentro da empresa, cursos dentro da empresa, né? E aí eu trabalhava com adulto. E aí foi nessa área, dando treinamento dentro da empresa, trabalhando com projetos, até 2012. Aí 2012 eu falei, eu vou descansar um pouco, era viagem direta, eu trabalhava de domingo a domingo. Manutenção nessa área é muito complicado, porque geralmente as empresas param de final de semana, e aí você tem que trabalhar aos finais de semana.
Então daí já tinha filho, já queria ficar mais em casa. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Tenho 3 Manda filhos. beijo pra ele, nome deles. Ah, Eu não vou ficar bravo com você. Com certeza. Tenho 3. Eu tenho o Jonathan, que é o meu primeiro formado na FATEC também, igual eu aí, ó, né? Tenho muito orgulho dele aí. Tem 22 anos. Nossa, Beijo, como filho. passa, né? Passa muito Meu rápido. Deus. Tenho o que é o Neto, Juarez Neto, né, que meu pai era Juarez também. Tem 17 anos, aí tá terminando logística também na ITEC. E tem a minha Toquinha, que é a minha pequena ginasta, né, que vive comigo. É ginasta? Ela é ginasta, Olha, tá nos que campeonatos linda. todos, que é a Júlia. Né? Beijo, Jujuba. Ó, pai ama vocês todos aí, ó, que, né, são a inspiração aí da minha vida, aí são os pequenos aí. Os pequenos são maiores que eu, né? Já. Só tem uma pequena só, né? Pequena faz tempo já. Já faz tempo já. E aí é bem legal porque a gente continua, né? Daí eu falei, não, eu preciso de um tempo pra ficar com eles. Você já morava aqui em Salto? E eu estava procurando uma casa para comprar. É muito doido, né? A vida do ser humano é muito louca. Eu estava procurando uma casa em Sorocaba e surgiu uma casa aqui em Salto. E eu estava numa transição, eu estava morando em Cerquilho na época. E a casa que eu morava em Sorocaba estava desocupada. E surgiu um negócio, eu acabei comprando essa casa. Aí quando eu saí da empresa, falei, não, vou dar uma calmada, né? A minha mãe trabalhava com um salão de festa em Sorocaba. Aí eu construí um galpão aqui, na época, para minha ex-mulher tocar um salão. Então, eu construí o prédio e o prédio a gente começou. Então, foi o primeiro negócio que tivemos em Salto. Então, na realidade, a gente já veio para cá. Daí, a gente acabou ficando aqui em Salto, em vez de voltar para Sorocaba. Vim de Cerquilho direto para Salto em 2012. E aí, a gente começou um negócio aqui, em paralelo. Comecei... E nesse tempo, alguns amigos meus falavam, por que você não vai dar aula? Você gosta, né? Vai, começa... Tenta em algum lugar, né? E eu falava, eu era meio resistente, falava, não, meu negócio é trabalhar com adulto, e agora eu quero sair um pouco dessa área, eu não vou trabalhar mais nessa área, e vou dar uma sossegada. Vou tocar o salão, com a minha ex-mulher, eu ia tocar o salão e ia ficar ali tranquilo. Aí surgiu uma vaga no Objetivo aqui de Salto, para dar aula. Daí um amigo meu falou, leve lá, cara. Pode ser que não dê nada, mas leve lá um currículo. Eu falei, não vou levar nada. Daí acho que ele pediu o currículo, encaminhou, e aí eu comecei a dar aula aqui, em Salto. Comecei a dar aula para fundamental. E foi um negócio muito louco na minha vida, porque eu nunca tinha dado aula para criança. Eu sempre dava treinamento para adulto, na minha área. Aí em 2014 eu comecei a dar aula de ciências, matemática no Objetivo de Salto. E aí eu fui pegando, tipo, amor por aquilo. Nos primeiros dias eu falei assim, não, isso não é para mim, né? Aquele barulho, eu estava acostumado a trabalhar no silêncio, né? Em salas tipo de engenharia, geralmente o pessoal é mais tranquilo, né? E aí eu fui pegando gosto. Aí em 2015 eu comecei a lecionar na Exanc. Daí na Exanc eu dava aula de cálculo numérico para engenharia, várias engenharias, engenharia elétrica, mecânica, produção. Aí eu dava aula de matemática financeira para a turma de economia. E dava aula de pesquisa operacional também para engenharia de produção. Nossa. E aí eu entrei nessa área da educação e fui ficando. Fui ficando e sempre gostei de esportes, né? Só que era uma coisa totalmente alheia da minha vida, né? Eu gostava de esportes, só que era tipo, gosto de praticar um esporte. Só que eu trabalhei muito tempo sentado. E na minha época, Tati, era então, porque eu te conheci na prefeitura. Na prefeitura, né? Falei, então é completamente diferente da área que eu te conheci. Exatamente. E aí eu fiquei dando aula no Objetivo de Salto de 2014 até 2017. 2017 fui para a prefeitura. 2017 foi para a 2017 fui para a prefeitura. Comecei trabalhando na engenharia. Trabalhava na área de aprovação de projetos. Fiquei um tempo na aprovação de projetos. Aí depois eu fiquei um tempo na habitação, né, porque estava fazendo as casinhas, precisava fazer documentação. E depois disso fui trabalhar com obras. Daí fiquei vários anos trabalhando com obras,
fazendo manutenção de creche, escola, né? Trabalhava na Secretaria de Obras. E a minha última função dentro da prefeitura, antes de eu sair e assumir o meu concurso, eu era diretor do gabinete. Então, eu rodei um pouco ali dentro da prefeitura também, né? Então, por isso que eu conhecia mais o Juarez da prefeitura. E aí, nessa época, também era bem puxado para mim, porque eu trabalhava na prefeitura durante o dia, daí eu dava aula à noite na Exanc, na graduação, e de sábado eu dava aula na pós-graduação da Anhanguera de Votorantim. Lá eu dava aula na área no MBA de Gestão de Projetos. Então daí eu acho que isso começou a dar uma cansada, e daí eu ficava muito tempo sentado em posições inadequadas, e aí começou a atacar um problema que eu tinha, que eram as minhas hérnias. Né? Então quem me conhece há mais tempo, pegou a época que eu era travadinho. E eu comecei a dar uma estudada por conta na área física. Comecei a dar uma estudada por conta na área de educação física, mas não pensava em fazer um curso mesmo de educação física no momento. Aí, em 2019, surgiu... a gente tinha uns amigos que tinham um boxe de crossfit, tem um amigo meu que frequentava, e aí surgiu a ideia, ele tinha vontade de abrir um negócio, e eu sempre fui bem empreendedor, sabe? Então, onde eu tive esse salão de festa inicialmente, depois eu tive uma escolinha comunitária também, e daí estava parado o meu prédio um tempo, e aí esse amigo falou, eu tinha vontade de abrir um box tal, de cross. Eu falei, cara, eu tenho um lugar certo, você já tá, né, nesse meio, você já é do meio, eu gosto, só que eu não entendo nada dessa área, né? Eu entendo de outros esportes, só que eu tenho bastante interesse em fazer. E aí a gente acabou começando um negócio, tipo assim, foi bem legal. Você montou a academia, eu lembro. Montou a academia. Era descendo ali o Maria Clara, né? Isso, bem ao lado da Escola Pracídio ali. Sim. A gente montou a Angel na época. Eu lembro. E foi um negócio muito legal para mim. Foi na época que eu estava dando aula de Muay Thai. Ah, é verdade mesmo, é verdade. Bem nessa época. Foi nessa época. E eu achei que foi um negócio muito legal, assim. E eu falei, nossa, como eu gosto dessa área, como esse negócio me faz bem. E eu já vinha lutando, né? Tipo, por causa dessas dores, dessas coisas. Tipo, vivia em... vai no ortopedista. Só que o ortopedista, pelo conhecimento deles, eles acabam limitando muito a gente em muitas áreas, sabe? Eu entendo a preocupação deles como médico, né, de você não ter lesão, só que a falta do exercício físico é um problema sério também. Não fortalece o músculo, não fortalece a musculatura. Ossos, E aí eu pensava, nossa, será que a solução vai ser uma cirurgia mesmo na coluna? Será que a minha hérnia, a solução vai ser essa? Ou será que existe outra forma? E daquela época para cá, até não parece, né? Às vezes quando você convive com a pessoa, você não percebe. Mas eu perdi 16 quilos. Não, eu percebi. Né? Tava mais... E aí... E você já era magro já, né? Você já era magro na época que eu te conheci, mas aí depois você montou o cross e, nossa, emagreceu ainda mais. Daí foi a hora que eu falei assim, não, deve ter uma forma de adaptar as coisas. Realmente, o cross tem muito impacto, né? E aí eu comecei a pensar, não, para tudo existe adaptação, qualquer coisa, né? E aí começou essa ideia sou engenheiro mecânico, a gente é bem parecido com uma máquina, não é possível que, né, não vá dar conserto isso aí, né? Tem que consertar. Vai ter que consertar. E aí eu emagreci, tipo, eu faço muito exercício adaptado, hoje eu consigo fazer muita coisa. Eu tinha dificuldade de amarrar, tipo, um cadarço, por exemplo. Porque eu ficava travado. Durante muito tempo, tipo, eu tinha que... eu ficava às vezes sentado um tempo, a hora que eu levantar, eu não conseguia levantar, né? Aí ia para... vai na Santa Casa, aí antibiótico, anti-inflamatório, aí ia tramal para dor, e assim, a vida era essa, né? Vivia num sofrimento contínuo. Ficava muito tempo sentado, a hora que ia levantar, sofria com dores. Daí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou estudar educação física para eu ver como que é. Vou estudar e vou descobrir mais ou menos como que funciona isso.
estudar para mim, inicialmente, né? Daí tinha a academia, aí infelizmente a pandemia acabou, né, que como muitos comércios, na época eu também não era graduado, não podia assumir, a gente tinha cursos, tinha que pagar professores, né? Então a gente optou por acabar encerrando. Só que ficou esse negócio na minha cabeça, né? E aí eu... Acabou gostando mais ainda, Exatamente. né? Daí eu comecei já a estudar, né, logo que a gente começou com o negócio da academia, eu falei, eu vou fazer educação física. Já me matriculei, comecei a fazer. E aí eu comecei a pegar gosto por aquilo. E eu falei, meu, como que eu... né? E você vê resultado em você mesmo, né? Porque a prevenção é maravilhosa. Exatamente. Aí você começa a perceber que, na realidade, muitas coisas acabam, né, chegando na ação corretiva, num caso desse que seria uma cirurgia, por falta de uma prevenção. Isso, né? exatamente. Muitas pessoas se lesionam por falta de uma prevenção. Isso. E aí você... Mas as doenças, né? A maioria delas, se não todas, é por causa de não ter uma prevenção. Por causa de não ter uma prevenção, exatamente. E aí você começa a perceber, Tati, uma coisa que tipo, começou a me motivar mais ainda, assim, é você ver pessoas que iam treinar com você, por exemplo, a pessoa não estava conseguindo andar quase, não conseguia subir uma escada. Então eu falo para as pessoas, para mim, muito além de um negócio, educação física, eu tenho prazer em ver o resultado, assim, quando eu ajudo uma pessoa. Tanto que a minha ideia posterior, né, futuramente, é um estudo a longo prazo, é um estudo de reabilitação. Porque eu acho muito... tá às vezes meio na essência das pessoas, né, que nem você está falando. A gente se conheceu, né, não consegue. Eu já trabalhei no lar aqui em Salto, eu já trabalhei na Casa do Menor em Sorocaba. Tudo trabalho voluntário, né? Sim. Quando eu estava vago aqui, como eu falei, tinha uma escolinha comunitária que atendia a criançada carente aqui do Teixeira. Então, tá meio que na essência de ajudar o outro, né? É verdade. De ajudar as pessoas. E acho que até por isso que eu acabei, quando eu fui entrando na área, eu comecei a gostar tanto. Porque eu falava, nossa, a engenharia é sensacional, porque em tudo tem engenharia. Só que você vê o resultado, né? De você poder ajudar alguém. É um negócio espetacular. Eu entendo, você está né? falando que é maravilhoso. Para mim muito também bom. foi do mesmo jeito. A gente até está na mesma energia, porque o que eu quero agora é montar aqui um instituto, onde eu posso estar ajudando as pessoas na parte da alimentação e na parte física e emocional. Que eu quero ajudar muitas pessoas nessa parte que eu percebi e entendi que as pessoas estão com muita ansiedade, muita depressão. Exatamente. Então, o esporte ajuda demais Exato. nisso também. Né? Então também estou querendo montar um instituto para estar ajudando mais e mais as pessoas. Nossa, que legal. E você vê, você sabe, eu tenho uma frase que eu falo muitas vezes para o pessoal, que às vezes eu estou treinando e a pessoa começa a se motivar. Eu falo para eles, às vezes eu estou tratando mais a sua mente do que o seu corpo. Verdade. Porque a estética, ela também é importante, eu falo para as pessoas. Só que a saúde é muito mais. Muito. Só que a estética, às vezes, ela esbarra numa outra coisa, que é na saúde, né, mental. Por causa da autoestima. Porque a autoestima da pessoa, às vezes, está muito baixa. Né? E ela chega naquele ponto que nada eu consigo mais. Eu não consigo fazer exercício, eu não consigo correr, eu não consigo fazer nada. Isso. E a partir do momento que você pega na mão ali, você fala, não, a gente vai junto, a gente vai devagarinho, e você vai conseguir fazer. A hora que ela faz, ela se sente realizada. Eu, às vezes, eu gosto de correr. E é um negócio que é simples. Você pode pôr um tênis no pé e correr. Não é o mais correto. Só que muitos profissionais erram no quê? Eu vou planilhar alguém para correr hoje. Só que aquela pessoa ela não quer ser uma corredora. Ela quer só se movimentar. Ela quer ter um pouco de saúde. Ela quer fazer alguma coisa. E, às vezes, ela não tem como, não sabe como começar. E às vezes você vai e começa devagarinho, no ritmo daquela pessoa, e ela vai pegando gosto por aquilo, né? E aí você vai, caminha, bate um papo, corre junto, faz, né? Vira tipo uma terapia, né? Exatamente. É uma terapia. Isso. Daí, às vezes, ela até fala, a gente faz uma troca aqui, né? Daí eu falo um pouco, também a gente faz a nossa terapia e faz o esporte junto. É verdade. Porque
é importante para as pessoas, elas veem que elas conseguem. E aí, de repente, um dia que você faz você consegue dar uma caminhadinha um pouco mais rápido, um saltinho, a pessoa faz os seus 5 km, ela fala, eu não acredito que eu fiz. Você vê a realização da pessoa por aquilo, é muito legal. É muito gostoso, né? Você falando nisso, eu até me lembrei, eu tenho algumas clientes que vêm, porque como eu sou terapeuta, eu faço reiki. E é simplesmente a pessoa vir e a gente fazer o reiki, né? Mas não, aí você se torna um psicólogo, porque a pessoa vem, você escuta e conversa e tudo mais. A pessoa, às vezes, fica realizada só pelo motivo de comentar e bater um papo com você, né? Exatamente, é muito legal, né? E você vê como é legal o conjunto, né? De você ter essa opção. É um conjunto. Porque daí você consegue, né? Além você aplicou o reiki, só que você conseguiu ir muito além, né? Por isso que eu falo para você que, principalmente nesse instituto, eu quero fazer o quê? Trabalhar o físico, mas trabalhar o emocional. Porque outra coisa que você estava comentando, que eu achei bacana, dessa parte da autoestima, que melhora ali da pessoa, porque ela não tem uma vontade de fazer um exercício físico e tal. Quando melhora a autoestima, além dela querer fazer o exercício físico, se alimentar melhor, melhora para ela na vida profissional, na vida financeira, no relacionamento, em tudo. Eu vejo minhas alunas que fizeram os cursos comigo. Nossa, a pessoa se transforma. Se transforma. Exatamente. Ela arruma emprego, ela sai para viajar. A pessoa é muito mais feliz, né? Muito mais. A pessoa é coisas muito mais você fala feliz. assim, quem é você agora? A pessoa é muito mais feliz, né? Se transforma. E essa transformação é importante. Eu falo para as pessoas que eu quero transmitir um pouco daquilo que eu sinto hoje. Porque a transformação que aconteceu comigo, eu quero que as outras pessoas possam usufruir disso, porque é muito bom. A pessoa fala, nossa, você sempre está animado, você está num gás, você é ligado no 220. Só que eu nem sempre fui assim, né? Às vezes você está realmente num momento da vida que está tudo de ponta cabeça. E às vezes precisa de uma mãozinha. Os homens, principalmente, Tati, a gente foi criado, o pessoal que é um pouco mais velho, né? Eu tô com 42, vou fazer 43 agora. A gente era criado assim, o homem não pode chorar, o homem não pode fazer aquilo, o homem não pode, sei lá, N coisa a gente podia fazer, se raspar o pelo porque não é homem, se faz isso não é homem, né? E o homem tem que ser a força, não pode desabar. Isso, não pode fazer não pode ficar triste, o homem. Exatamente. Então, se vai fazer uma terapia, nossa, vai fazer terapia pra quê? Homem? Homem precisa de terapia. E eu falo para as pessoas, eu consegui mudar essa chavinha. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida. Meu pai, ele veio muito cedo, meu pai era da Bahia, né? Veio lá do Nordeste, trabalhou a vida inteira, a vida dele foi dura também, e acaba passando isso para os filhos. Aí minha mãe precisou ser muito dura, porque minha mãe ficou viúva com 40 anos, com 4 filhos. Nossa. Né? Ela precisou ser muito rígida, né? Minha mãe também, né? Um beijo para ela. Pensa numa mulher que eu amo, é essa mulher. Né? Minha mãe chama Roseli, né? Essa porque ela é mãe e pai há muitos anos, né? Da gente. E hoje ela, com os netos também, pense em um anjo, é minha mãe. E ela foi muito firme, assim, ela precisou ser firme. Então a gente tinha muito esse negócio, tipo, o homem não pode fazer nada, né? Mas o cara às vezes não gosta do pelo no braço, deixa ele cortar, né? Ele precisa ir na terapia, ele precisa falar com alguém, que às vezes ele não consegue falar com ninguém. Vai fazer... Tem tantas coisas que acontecem na vida da gente que precisa de uma ajuda e muitas vezes por exemplo, há uma separação, a pessoa às vezes acaba ficando desempregado. Exatamente. Né? E em vez da pessoa desabar, que nem tem muitos aí que estão na rua, que usam droga. Por quê? Porque às vezes não teve uma ajuda, não passou por uma terapia, porque eu sou homem, eu não preciso de ajuda. Exatamente. E acaba depois se afundando em droga ou em bebida. Né? Porque não pôde e não buscou uma ajuda. Exatamente, é por causa dessa cultura impregnada, né, que a gente não pode. Então eu sempre falo para as pessoas, quando a gente está, né, procurando uma mudança, seja ela no físico, na mente, você tem que buscar ajuda, independente de ser homem, mulher, criança, né, a gente tem que identificar os sinais. E eu falo sempre também, isso é um negócio que já vem, né, nossa cultura é muito complicada no geral. Porque a menina tá tendo
ela vai ter a primeira menstruação, ela tem alteração hormonal, mas o menino também tem. Ele tá ficando com a voz grossa, tá nascendo pelo, essas coisas. Então, eu sempre falo, eu volto lá atrás, né? Hoje eu trabalho com criança, né? Tipo aqui de Fundi 1, primeiro ao 5º ano. E você percebe que alguns ao 5º ano eles já estão mudando. Né? Tá muito precoce o negócio. Sim. E você tem que observar isso. Menina mesmo, hoje tem menstruação com 9 anos. Exatamente. Antes era 13, 14. Então tá tudo muito precoce. E eu falo para as pessoas, elas têm que se atentar ao olhar pro ser humano. Dependendo de ser menino, menina, se é novo, velho. Todo mundo uma hora precisa. Principalmente do cuidado mental. Né? Principalmente. E quando eu falo de cuidado físico para as pessoas, eu sempre falo. Quando você está num momento do cuidado físico, você está cuidando de você mentalmente, né? Perfeito. Esse boom, né, hoje em dia que tem, por exemplo, que a gente falou dos cross-training da vida, é por isso. Porque as pessoas, elas vão, muitas vezes, para se exercitar, mas elas vão para resenha também, elas vão para um bate-papo, elas vão para distrair a cabeça. Conversar. Né? Então, o exercício físico salva muitas pessoas, né? E isso é um conjunto importantíssimo. Eu acho que o cuidado físico junto com o mental. Né? Perfeito. Você como terapeuta, você sabe como é. Sim. Você conversa com seus pacientes, você percebe as dificuldades, né? Às vezes eu começo a chamar, às vezes eu tenho algum aluno e começo a chamar ele para treinar, ele começa a não vir, essas coisas, eu já percebo. Alguma coisa está acontecendo ali, né? E aí eu tenho esse feeling de mandar uma mensagem, está tudo bem, vamos. Tô com preguiça, tá ventando, chovendo, frio, sempre vai ter uma desculpa. Mas ele está encobrindo outro problema ali, que na realidade não é o físico, não é o frio, não é nada. E aí eu gosto de colocar essa parte, né, do esporte juntamente com essa condição mental e, né, a parte alimentar também, que é essa outra, é um outro ponto aí, né? A parte alimentar a gente cuida do nosso físico também, só que o alimento, ele nutre tanto o físico quanto o emocional. Exatamente. Então, por isso que é tão importante essa parte alimentar, para que a gente possa aí ter nutrientes para tudo, né? Para a nossa parte mental, para a nossa parte física. Tem a nossa parte também do intestino, que é muito importante também, que previne várias doenças, né? Então, é um conjunto. Às vezes a pessoa quer fazer só o exercício físico, esquece da alimentação. Né? A gente estava até comentando sobre isso. Aí vai lá, se mata na academia, chega e come um lanche. Exato. Não tem problema, gente, comer o lanche, mas não precisa comer o lanche todo dia. Exatamente, né? Não é o que eu sempre falo, vamos tentar ao máximo 80% aí, natural, isso, e 20% a gente dá nossas escapadas. Exato. O problema é que as pessoas querem fazer o contrário, e aí que complica. Ou querem ter uma boa saúde, mas não fazer um exercício. Não precisa fazer, se você quer ter uma vida longa e plena, né, de muita saúde, precisa ter esse conjunto. Exatamente. Uma outra coisa que eu observo muito, Tati, é que as pessoas são radicais, né? Muito. Isso é um negócio muito complicado, assim. Porque tudo que eu faço de uma forma radical é difícil de eu manter e tem muito efeito rebote, né? Isso é um negócio complicado. Já fiz muito isso. Então, eu falo para as pessoas, você pode perceber que todo mundo que faz radical, ela não consegue manter. Não dá. Né? Não dá, você não aguenta. Você não aguenta. Você não aguenta. Porque nós somos seres humanos, o corpo depende, né, de todos os nutrientes, de tudo aquilo. Perfeito. Muitas vezes também a gente está aqui, toda hora tem coisa gostosa, super doce, super salgado pra gente estar ali. Eu falo para as pessoas, eu tenho um probleminha sério com doce, sabe? Eu adoro doce. E eu falo pro pessoal, você se priva de doce? Não. Mas eu mudo o tipo de doce. Né? Eu gostava, por exemplo, de chocolate ao leite. Daquele bem doce eu gostava antes. Hoje, eu nem consigo comer chocolate daquele. Mas é que muda o nosso porque paladar. Você vai mudando o paladar. Comecei no meio amargo, foi indo. Né? Hoje eu gosto de uns 70%, 80%. É a mesma coisa eu. Aí você fala, nossa... Daí, às vezes você dá para alguém que está acostumado a comer o doce e fala, nossa, coisa ruim.
Mas foi treinado mas o paladar, muda né? tanto o nosso paladar, né? Que é claro, não foi do dia para a noite. Exato. A gente vai aos pouquinhos trocando, né? Mas muda tanto que hoje para a gente é o contrário, né? É o contrário. Nossa, que negócio doce, não dá nem para comer isso. Né? E é o que eu falo, as pessoas, por exemplo, tem gente que não bebe bebida alcoólica, tem gente que bebe. Eu gosto de tomar vinho, por exemplo. E quando eu era mais novo, eu gostava de vinho doce, né? Porque, né, dá diabetes até na formiga. Mas, né, você vai mudando. E às vezes a pessoa não está acostumada. Depois você vai treinando o paladar, né? Então você vai reduzindo as coisas. Isso. Eu gosto bem do docinho ainda, sabe? Gosto ainda. Mas eu me policio para eu manter, né? É uma questão, falo para as pessoas, de saúde, porque na realidade você vai, doce, amo. Só que qual é o malefício que eu tenho lá na frente? Exatamente. Esses dias eu fui fazer compra, eu precisava comprar açúcar, olha que coisa louca. E eu falava, nossa, na minha casa eu gastava tipo 2 pacotes de açúcar por mês. Nossa Senhora. Porque eu fazia bolo, açúcar, tudo com açúcar, fazia... Aí eu fiquei pensando, nossa, faz quanto tempo que eu não compro um quilo de açúcar? Acho que uns 4 meses, né? Porque eu não faço, às vezes eu vou fazer um bolo, até às vezes se posso usar algum tipo de adoçante no lugar eu uso. E aí eu falei, nossa, como que eu... Realmente não tinha como ser mais leve, né? Claro que eu ia ser cheinho. Comia demais. Daí o pessoal fala assim, mas você... sua genética é boa, você come de tudo. Realmente, eu como de tudo. Foi ajustes, né? Que é o que eu pego no pé muito do pessoal. E tipo, ajuste no básico, Tati. Porque outra coisa que eu falo para as pessoas... às vezes eu quero fazer uma dieta. A gente sabe que não é barato, né? Dependendo do que você vai colocar. Só que começa pelo básico. Assim como também o exercício físico, eu falo, pessoal, começa pelo básico. Sim. Né? Então tem pessoas para fazer essa orientação, né? Eu preciso me alimentar melhor. Tati, né? Você tá aí, você já passou por esse processo. Eu mesmo já não dou dietas, né? Você já fez várias... Porque dieta é aquele negócio. Você começa e você quer terminar. E o que eu ensino é para você não terminar. Tá? É uma coisa que você vai fazer para sempre. Para sempre. Tá? Então tem que ser uma coisa que você gosta, tem que ser aos poucos para você ir se adaptando. Porque a dieta, uma hora você vai falar assim, acabou, tá? Seu cérebro mesmo vai falar para você, acabou. Exatamente. Pode começar tudo de novo, que você não comeu, você vai começar a comer. Exatamente. E aí é que vem o efeito rebote que acaba piorando tudo de novo, não é? Então, para mim, para mim não funciona dessa maneira a dieta, tá? Às vezes tem dieta para outras coisas, mas para o emagrecimento... É aprender a comer saudável, comer né? saudável. Então, e sempre falo, primeiro você pensa na sua saúde. O emagrecimento vai vir como consequência. Exato. É fato, porque não tem como você estar trocando para coisas melhores, para coisas mais saudáveis, coisas naturais, diminuir um pouco do que você come, né? Então, é fato você emagrecer. Exato. Tá? Você vai fazer o déficit calórico. Você vai fazer. E você vai se sentir satisfeito, né? Exatamente. E bacana, num outro podcast que eu trouxe minhas alunas, você comentando do 880, né? A pessoa é radical. E elas entraram no curso e falou assim, será que esse curso vai dar certo? Olha só. E aí na hora que eu cheguei e falei, não, vocês podem comer de tudo, mas não tudo e tal. Aí ela já falou, eita, eu achei que eu ia passar fome, mas será? Aí eu falei, então, tá aí para provar para vocês que eu emagreci e tô emagrecendo muita gente, né? E emagreci elas, porque elas emagreceram tudo já. E emagrecer comendo, né, Tati? Emagrecer comendo. Eu só fui descobrir isso, tipo, a duras penas, né? Como você falou, né? A gente que se bateu para conseguir um resultado, né? E você fala, como assim, né? Eu, às vezes, eu queria ficar um tempão sem comer, para ver se eu perdia peso. Né? Aquelas loucuras que você faz e vê outros fazendo. Daí, de repente, aí você come, o seu organismo fala, esse cara quer me matar. Eu vou armazenar tudo que eu puder aqui. Exatamente. Né? E as pessoas, não vou soltar nada. Nada. Vou reter tudo aqui. E às vezes você fala isso para a pessoa fala assim, você fala isso porque sua genética é boa. Sempre a desculpa vai ser essa. Mas quando que eu vou dar o start, né? Não foi o meu caso. Quando que eu vou dar o start de fazer? Né? Às vezes eu tenho algumas
discussões com pessoas na área da educação física, por exemplo, né? Com essa questão, por exemplo, do emagrecimento. Porque hoje tem assim, o cara que defende a musculação e o cara que defende o cardio, né? Cardio não emagrece. Agora tá numa história assim. Né? Muita gente falando que cardio não emagrece. Cardio não emagrece, que a musculação emagrece mais. Ou emagrece menos. Eu falo, pessoal, não tem emagrece mais ou menos. É igual na alimentação. É uma regra. Não tem um alimento que vai emagrecer mais ou menos. É um conjunto. Exato. É um conjunto. Perfeito. Eu quero fazer musculação, quero fazer troca de massa, né, de gordura em massa magra. Quero modelar. Show de bola, excelente. Só que eu tô comendo. Eu preciso de déficit calórico. Eu vou fazer meu cardio. Meu cardiozinho, vamos fazer os dois, né? Que é a história que eu comentei, né? A respeito do é o cross ou a musculação? Qual que é o melhor? Melhor é os dois. Os dois. Faz três, né? Três vezes na semana. 2 vezes na semana. Exatamente. Desde que eu saiba os treinos. Se você gosta, concilia. E dá para conciliar. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas não dá para conciliar. Não dá se você não sabe os treinos que tem. Mas se eu sei que hoje eu treinei, sei lá, muito movimento de perna, agachamento no cross, não adianta eu querer fazer perna amanhã na academia. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, é isso que as pessoas às vezes elas não entendem. Porque a musculação realmente, ela é importantíssima. É fortalecimento muscular. Então, é a base para todos os esportes. Ela emagrece? Claro que emagrece. Todo exercício físico ajuda no emagrecimento. Ajuda. Desde que, né, pessoal? Parte do emagrecimento. Faça, né, uma alimentação de acordo. Exatamente. Isso 90% alimentação, 10% exercício físico. Estamos falando de emagrecimento. Tá? Não estamos falando de qualidade de vida, de saúde, porque saúde, qualidade de vida, mental principalmente, parte emocional, o exercício físico é super importante na vida de todo mundo. Exato. Só que sem você ter um controle da alimentação, vocês, né, vamos falar pra galerinha aí, né? Galera que fala assim, eu estou fazendo cross, eu estou fazendo musculação, eu estou correndo e eu não emagreço. Então, galera, precisa começar a olhar o que você está colocando dentro da boquinha aí, tá? Então, se eu coloco lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Na época que eu estava mais gordinho, eu gostava de comer essas paçoca caseiras. Só que eu comprava uma paçoca que era enorme. Né? E aí, nunca me liguei, né? De ver. Eu comia as paçoca lá e beleza, e almoçava daqui a pouco. Aí depois que eu tava treinando um tempo, aí um dia eu falei assim, quantas calorias será que tem essa paçoquinha aqui? Eu fui olhar, ela tinha mais de 500 calorias. Nossa. Só que eu chegava a comer 3, 4 no dia. Tá? Então, vai ter que dormir na academia. A minha basal é 1.500, mais ou menos. 1.600. Só as paçoquinhas que eu comia dava mais que a minha basal. Então você não pode comer mais nada Daí no eu não dia. podia comer mais nada no dia. Ainda vai engordar. E engordar e ia morrer de fome. Porque né? E vai ficar doente, porque não tem nutriente nenhum. Aí, um dia eu falei, meu Deus do céu, como que pode? Aí você pega lá 100 gramas de arroz, 130 calorias. 100 gramas de frango, 110 calorias. Aí eu montava um prato enorme e eu não chegava na caloria da paçoca. É assim mesmo. Daí eu comecei a rever o que eu colocava dentro. Eu falei, meu Deus. Por isso que é as trocas, né? É as trocas, exatamente. E a saciedade, né? Esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu prefiro trocar, às vezes, o ovo por uma fatia de mussarela. Falei, legal, quase igual, tem proteína, a mesma coisa. Só que você vai comer lá um pãozinho com ovo e você vai sentir fome 10h30 da manhã, 11 horas. Você vai comer um pãozinho com uma fatia de mussarela, 8h30 você vai estar com fome de novo. Exatamente. Então eu tenho que trabalhar a saciedade. Então, eu pego muito no pé das pessoas. Quer treinar? Show. Não, eu só quero ter saúde, vou treinar, tal, eu não vou ligar muito para alimentação. Começa por aí também, já é um outro erro. Porque a alimentação faz parte da saúde.
Com certeza. Né? Se não tiver alimentação... Se não tiver alimentação... Primeiro, não vai ser saudável, porque nós temos aí a parte, principalmente do intestino, no qual ali, se ele não estiver saudável, se ele não tiver nutrientes, ele não consegue... se ele não estiver bem, ele não consegue mandar os nutrientes para o nosso corpo. Exato. Então, como que você vai só fazer a parte do exercício físico, né, e não fazer a parte da alimentação? E aí também tem a parte mental, que o nosso cérebro precisa de nutrientes. Exato. Também. Então, realmente é um conjunto. E a pessoa que entrar... Por que muita gente... Ó, é outra coisa, galera, né? Falando aí. Por que muita gente entra na academia, dá 1 mês, 2, 3 meses, sai? Eu entrei, emagreci 1,2 kg e agora não emagreço mais, eu estacionei, eu fiquei ali... Por causa da alimentação, gente. Exatamente. Você entrou, teve aquela explosão, porque você come a mesma coisa, né? E aí você entrou na academia, teve esse déficit calórico, emagreceu 1,2 kg. Não mudou a alimentação? Não vai mudar mais. Exatamente. Vai estacionar ali. E aí você fica frustrado, porque não vai mudar mais nada, você não vai emagrecer, e aí você quer sair da academia. Exatamente. Eu vou bater no outro ponto, Tati, do eu mereço. Sempre eu mereço. Claro, a gente merece, realmente, né? Só que é uma frase que eu coloco até para os alunos pequenininhos. Para toda ação tomada, existe uma consequência. Sim. Né? Você pode ter certeza que se aquela pessoa que às vezes você olha com um corpo bonito, tem muito trabalho dela ali. Né? Teve muita determinação. Determinação, exatamente. Ela teve que deixar de fazer muitas coisas que gostaria. Né? O pessoal fala, mas então você deixa de viver. Eu não deixo de viver. Só que, por exemplo, se eu saio, eu não preciso tomar 10 chopps. É isso, né? Que eu sempre falo. Eu não preciso comer 1 quilo de frango empanado, batatas. Eu consigo ser feliz com menos. Isso, exatamente. Né? Então a gente faz uma troca. E depois você se acostuma com isso. É normal para você. Então, eu saio, às vezes eu quero, né? Como diz o ditado, meter o pé na jaca. Vou numa pizzaria com os meus filhos. Meus filhos estão numa idade que eles comem até o reboco da parede, né? Um com 27, um com 17, um com 22, eles comem muito. Só que o metabolismo deles está super acelerado. Aí eu acompanho. Só que eu não vou fazer isso de novo na próxima semana. As células estão a 1000. Exatamente. Né? Então tem muito ali para queimar. Para queimar. Se eu tentar me comparar a eles, com certeza eles vão continuar magrinho e eu vou ficar redondinho, né? Então, se as pessoas não se atentarem ao que elas colocam, né, dentro do organismo, não conseguem ter resultado. E às vezes também, Tati, eu acho que assim, a comida é muito uma fuga para as pessoas, sabe? Sim. Eu acho que aí é um outro problema sério que a gente tem, que daí já, né, a gente está falando do físico e aí a gente já começa a entrar no emocional. Na parte mental. Então, você percebe, a pessoa ela não se atenta. Isso. Às vezes eu falo para as pessoas assim, eu falo, você vai começar a treinar. Você fala para mim que você não come nada. Vamos fazer uma coisa? Pega um caderninho e anota. Tudo que você come durante o dia. Até uma bala. Até uma bala. Isso. Porque você vai perceber que você tá ali, né? É só ali que você vai ver o que você tá comendo. Que você comeu tudo. Você só não comeu bem a hora que era para comer. Isso. Chegou na hora do almoço, você fez um regimezinho ali, né? Como diz o povo. Fez aquele pratinho bem modesto. E comeu o resto do dia inteiro. Porcarias. Não, mas é incrível isso que você está falando. No meu curso, tem algumas alunas que eu pego e falo, ela chega e fala, Tati, mas eu não como. Não, e tá lá, gordinha e tal, mas eu não como, não sei o que acontece comigo e tal. Não, mas então vamos lá. Porque a primeira coisa, no primeiro dia que eu já passo, eu já falo para elas fazer essa listinha de uma semana e marcar. Se comer uma bala, tem que marcar ali pra gente ver onde está o erro, né? E o horário também que elas comem, que é muito importante. E aí, não, mas nossa, eu não sei o que acontece comigo, eu não como. Uma delas falou assim, esse não como é almoçar e jantar.
A bolacha, o salgadinho, isso daí não vale. Entendeu? Esse aí não conta. Mas eu não como muito. Eu como ali um negocinho, um pratinho. A outra ela comia mais finais de semana que ela trabalhava em festa. Então ela comia finais de semana. E durante a semana ela não comia nada. Ela falou, não sei o que acontece, no final de semana, parece que o que eu como ali, eu não preciso comer mais nada durante a semana. Eu falei, viu, mas são 2 dias para 5. Você come, em 2 dias, você come o suficiente para 5 dias. Falei, cara, o que essa mulher tá comendo, né? Mas tudo bem, aí a gente vai analisando, né? E ela pegou e falou... Aí eu falei, mas de manhã, o que você come? Não tô comendo nada. E nada do almoço? Não, também não como nada. Mas entre o almoço e a janta, de vez em quando eu como uma bolachinha. Aí você começa a pegar. Então o que ela come é o intervalo. Então ela não conta como comida, ela não conta como comer. Uma outra mãe, foi o que aconteceu? Ela comia o restinho dos filhos. Porque tem aquela história, né? Não pode deixar a comida no prato, porque fica aquilo ali, né? Porque é pecado, então não pode jogar fora. Isso. Aí ela falou que ela não almoçava. Aí a única coisa que ela fazia era comer o restinho dos filhos. Então ela comia o restinho de cada filho. Ela tinha 4, 5 filhos. Então ela não almoçava. Pior, porque aí ela não comia, porque provavelmente os filhos não deixavam nem mistura, né? Porque o que deixa é só arroz e feijão. Só o carboidrato, a proteína ela não tinha. Não tinha! Então, entende como é a cabeça da pessoa que ela não tem noção daquilo ali, do que está acontecendo na vida dela. Doido, né? Muita coisa. E você falando esse negócio de emocional também, eu entendo hoje, vendo todos esses meus alunos, que 90% das pessoas que engordam é parte emocional. É parte emocional. Então, tem que ter realmente esse conjunto físico, que é parte do exercício físico, né? Tem que ter a parte da alimentação e a parte emocional. A parte da mente. É muito importante. Esses 3 são um conjunto para a saúde do ser humano. É muito importante. E é muito louco que você só consegue perceber as coisas depois, né? Você tocou no assunto do come as coisas dos outros. Assim. E eu lembro que teve uma época que também tava fofinho, que era assim. Meus moleques eram pequenos, saía comer um lanche, comia metade, sobrava, eu comia. Não sei o que, tudo que. Comia o pastel, não consegue comer o pastel inteiro. Come o pastel. Aí você não considera que você comeu? Não, porque, não, eu só comi um pedacinho. Aí você comeu um pedacinho desse, daquele, do outro. E você realmente, que as pessoas elas não conseguem entender que realmente o que você consome entre as refeições, que são os alimentos não saudáveis, é esse que é o vilão. Né? É exatamente esse cara que é o vilão. Porque eu pegava no pé do meu moleque uma época, era assim, na época da pandemia ele ficava muito na casa da minha mãe, ele pegava um pacote de bala, por exemplo, 7 Belo, e ele comia. Tipo, um pacote de bala. Eu falava, cara... E aí, né, em casa eu e ele, a gente começou a tirar coisas que a gente não queria comer. Então, a gente não mantém. Perfeito. Né? A gente se organiza... Não consegue segurar, não compra. Não compra. Então, a gente tem. Daí, hoje é tão... A gente acostumou tanto que não tem, que às vezes quando tem, a gente nem percebe que está lá. Porque antes se comprasse lá 5 barras de chocolate, a gente comia todo no dia. E a gente tinha... os hábitos são um negócio muito importante, né? Como a gente consegue trabalhar a mente da gente, né, Tati? Eu era assim. Se eu abrisse um pacote de bolacha, eu tinha que comer até a última. As recheadas. Exatamente. Se eu abrisse um chocolate, eu tenho que comer até o último gol. O bis, enquanto não acabava. Enquanto não todos não paravam. Então, tudo que eu abria era até o final. Até o último. E às vezes eu olhava assim, eu falava que nem... Como é que a pessoa comeu 2 bis? Como é que consegue se controlar? Eu não consigo. E hoje eu vou lá, às vezes eu deixo a barrinha de chocolate, eu vou lá, arranco uma fileirinha, um quadradinho, como, e tá bom. Até porque o nosso chocolate, que é o mais amargo, ele não te dá aquela vontade de ficar comendo.
a mais. Exatamente. Porque ele não tem muito doce. Quando é mais doce, quanto mais açúcar, mais vontade você tem de estar comendo. De estar comendo. E aí que pega da galera que come produto industrializado. Isso. A indústria, ela faz o quê? Ela quer vender. Ela vai colocar coisas, a pessoa abre um salgadinho. Ela vai abrir e ela vai comer até o final. Exatamente. Porque ele foi projetado para aquilo. Ele foi feito para aquilo, para você ter vontade de comer mais. E você vai perceber que às vezes você não está com fome. Mas se alguém chega, você quer um e você pegou o primeiro, já era. Você vai ter vontade de comer mais. Né? Então, realmente, você se regra para tirar isso. Isso, porque na indústria, ou é muito doce, ou é muito salgado. Ou é muito salgado. Ele tem aquele vício, né? Para te segurar mesmo. Para te segurar. E você ficar tendo que comer aquilo ali. Indústria, produtos industrializados, né? Versus farmacêutico andam juntos. Exatamente. Né? Não né? tem jeito. Eu faço para que você, né, continue consumindo, né? Exatamente. E as pessoas hoje elas não se atentam, né? Porque se come diferente de que era quando nós éramos criança. Sim. Se comia muito vegetal, essas coisas. Hoje eu até tiro o sal da molecada. Eu falo, se deixar arroz e frango, eles vivem de arroz e frango. 90% das crianças. Hoje eu vejo nos cursos que eu faço, ninguém come fruta. Ninguém come fruta. Ninguém Legumes, come fruta. Verdura, é um negócio tipo nada. Instinto quase. Exatamente. Né? E aí, não consegue todos, tem que dar um jeito de suplementar aquilo ali. Você não pode ter déficit de vitamina. Porque se você tiver, realmente você nunca vai estar saciado. Você não vai, ou você não vai ter saciedade, ou você não vai ter disposição para executar o exercício que você precisa. Então, as pessoas não entendem que não é um negócio tão simples assim. Por isso que você precisa de um profissional de cada área. Sim. Eu preciso de alguém para cuidar da minha cabeça, porque tem muita coisa que você não vai falar para o filho, para a mãe, para a esposa. Você não vai falar para ninguém, você vai falar só para o terapeuta. Você precisa desse escape. Você precisa de alguém para ajudar você a comer bem. Eu achei interessante você falar nessa... porque às vezes sempre a gente coloca como dieta. E realmente não é dieta. Não. É você aprender a comer bem. Isso. Eu falo hoje que a gente tem que se reeducar. Reeducação alimentar e reeducação mental. Exatamente. Nós temos que nos reeducar mentalmente e fisicamente. Porque tudo aquilo que a gente coloca e tem um fim... É complicado, né? Porque daí, se acabou, eu tenho vontade de fazer o que eu não fiz durante aquele tempo. Porque você fica desesperado, né? Você fica aquela loucura. Acabou, né? Opa, acabou, agora eu já emagreci tudo que eu emagreci pela dieta, tal. Pois fim. Então agora aí vem o outro, é como se fosse um anjinho diabinho, né? Exato, aí né? O seu cérebro vem e fica ali, viu? Pode voltar a comer. Porque você não colocou aquilo ali como rotina, você não se adaptou, você não mudou os seus hábitos, você só fez aquilo ali por um tempo. Você fez assim, na força do ódio. Exato, né? Com a ansiedade ali, já na sua cola. Nossa, não vejo a hora que acabe, não vejo a hora que acabe, exatamente. Né? Então você não fez porque você gostou, porque você se habituou, igual a gente falou, trocou o paladar e gosta hoje realmente do que come, né? Então você não trocou. Se você fez essa dieta, aí acabou ali, você vai ficar, viu? Pode voltar a comer tudo que você comia. Acabou já, você já tá com aquilo que você queria. E aí é que fica esse efeito sanfona, fica voltando e aí acaba piorando. Eu fiz várias dietas antes de usar o meu método, eu fiz várias dietas no qual eu emagrecia 10 quilos e engordava 20. Por isso que eu cheguei nos 120 e poucos quilos que eu fiquei. Por causa disso, porque aumentava e aumentando. Com 18 anos eu tinha mais de 100 quilos. Então, e aí realmente não vai funcionar nunca, né? Não, porque não o povo que é assim, né? Também, fala para as pessoas. É tudo instantâneo, né? A gente tá vivendo num mundo muito imediatista, né? Eu quero ir pra academia, eu já quero ficar enorme, né? Que é o que eu falo para as pessoas. Hoje, você entra, às vezes as pessoas... aparece aluno do nada, falando, mas e se eu tomar tal coisa? Ixi. Eu falo, calma aí, meu. Né? Não é assim que funcionam as coisas, assim, né? Injeção para emagrecer, né? Da vida, que é coisa para diabetes que a pessoa utiliza, é o cara que quer usar hormônio. Eu falo, pessoal, não é assim que funciona. Você vai fazer uma coisa
que vai durar um tempinho e vai voltar tudo lá atrás, muito pior do que era. Faz devagar e faz constante para sempre. Né? E com saúde. E com saúde. Um monte de gente pergunta, nossa, mas 60 quilos você emagreceu totalmente natural? Foi, gente, é possível. Tá aí eu para provar, para mostrar aos meus alunos que é possível. Faça que vocês nunca vão se arrepender. Não é uma coisa que você faz por um tempo, depois vai te prejudicar lá na frente. É totalmente natural. Do mesmo jeito que você fez o seu estômago aumentar, ele vai diminuir. Totalmente natural, né? Então, existe essa possibilidade, dá para fazer, só não é passe de mágica. Exatamente. Não é passe de mágica. Não, você não engordou 20, 30 quilos em um mês e vai emagrecer 20, 30 quilos em um mês naturalmente. Não vai acontecer, tá? Se você levou anos, você vai levar anos, mas você vai chegar no seu objetivo. Vai ficar linda, maravilhosa, nada de tudo caindo. Exatamente, né? exatamente. Então vai, e outra, com saúde, que é o mais importante. E faz um conjunto, é o que a gente falou, Tati. Faz, né? Eu falo para as pessoas. Esse trio. O tripé, né? Eu amo. Na minha área de engenharia, é a coisa mais estável que tem, né? São 3 pontos, ele não fica nem manco. Se você pegar uma cadeirinha de 3 pés, é a mais estável que tem. Então, se você pega realmente os 3 pontos principais, que é a execução do exercício físico, uma alimentação decente, e você tá com a cabecinha no lugar, né? Que é importante. Perfeito. Eu falo para as pessoas, se prive às vezes de alguma coisa. Teve uma época que eu falava para as pessoas assim, eu não tô sendo mal educado, mas eu vou levantar da mesa, tá bom? Quando eu tava querendo emagrecer. Então eu comia e eu tinha a mania de continuar beliscando. Então o que eu fazia? Eu acabava de almoçar a minha porçãozinha, principalmente em casa de mãe e de vó, e eu falava, ó, dá licença. Daí come mais um pouquinho. Eu nem ouvia, porque tipo, eles querem. Né? Tem essa cultura do comer. Tá muito magro, né? Você não pode emagrecer, que daí parece que você tá doente. Então, daí eu pegava, se não comer mais, não tá gostoso. Exatamente. Daí, né, dá a impressão que você não quer estar ali. Isso. Aí eu saía, primeiro olhava o meu prato assim, né, bem singelo, já não gostavam muito. Aí, de repente, agora sai da mesa, né? Não tá gostando mais de vir aqui em casa. Mas foi um hábito que eu criei. Hoje eu posso ficar na mesa tranquilo, né? Porque eu me policiei lá atrás. Virou, né? Virou parte, rotina, né? Virou um hábito já. Um hábito, já não é mais uma... Nossa, eu não consigo ficar aqui, eu tô desesperado para pegar. E de vez em quando você pode comer mais um pouquinho. O que eu falo sempre pro pessoal? Eu falo, faça certo, bonitinho, que daí você vai poder usufruir dos prazeres da comida. Exatamente. Perfeito. Né? Se você faz bonitinho, você treina bonitinho, você tá feliz, você vai ter prazer na hora que você puder sair e comer um negócio diferente. Com certeza. Né? Eu, às vezes, tenho um fim de semana que eu falo assim, hoje eu quero sair, vou comer, né? Quero comer um lanche. Sim, eu também faço isso. Vou lá, eu gosto de comida japonesa, por exemplo, eu vou lá, daí até tiro o sarro, falo pessoal, eu tenho o estômago separado daí, só para rodízio, daí, né? Daí eu como, só que daí acabou, no outro dia eu volto na minha rotina, né? Isso. E eu falo para as pessoas, não vai armazenar do dia para noite. Eu comi um monte hoje, já vai virar tudo gordura no meu organismo. Já vai ficar com 20 quilos aí, só por causa de um dia. Não existe isso, né? Não é um dia que você vai engordar tudo. Exatamente, só que eu não posso ficar fazendo isso só constantemente. Todos os dias, né? Exatamente. Se vira rotina a boa alimentação, a má alimentação também vira. Também. Né? Até mais rápido. É por isso que eu falo, vocês não engordaram do dia para a noite. Não é em um dia que você engordou 20 quilos. É a constância da comida errada que veio fazer você engordar esse 20, 30, seja lá quantos quilos seja. Então é a constância da comida errada. É a constância da comida certa, da quantidade certa, dos alimentos certos, que vai fazer você emagrecer. E é a constância que vai fazer você ficar forte.
né? De ter uma boa saúde. Exatamente. Como que você vai ter uma boa mente, uma mente boa? Indo no terapeuta, fazendo seus exercícios, comendo direitinho. Exatamente. Você também vai estar ali equilibrado emocionalmente. Você vai ser uma pessoa que sabe resolver os seus problemas. Exatamente. Né? Então é tudo isso, é uma constância, devagarzinho. Porque a gente sabe hoje, né, na vida que a gente tem filho, tem mulher, tem gente não é casado, mas todo mundo hoje tem seus problemas. A gente vive num mundo acelerado, todo mundo trabalha, tem boleto para pagar, né? Tá todo mundo correndo aí. Só que eu sempre falo uma coisa, Tati, que eu acho bem importante, né? E demorou bastante tempo também para eu entender isso aí. Eu falo para as pessoas, quando você entra no avião lá, e eles estão dando as orientações de segurança, né? Eles falam uma coisa que serve para nossa vida. Eles falam assim, ó, se despressurizar, você pega a máscara, põe em você e depois você vai salvar o outro. Não? Então, primeiro você se socorre. Perfeito. E daí depois você vai pôr na criança que estiver do lado, no idoso. Então, você tem que estar bem primeiro. Sim. Eu sei que é muito difícil, principalmente para quem às vezes é pai e mãe. A gente tem aquela ansiedade de querer fazer tudo para os filhos, que a gente tem que... Só que a gente não pode esquecer de se cuidar. E demora muito tempo. Eu falo para as pessoas, eu fui descobrir agora. Né? Eu já estava... Quando eu comecei a pensar nisso, eu já estava com quase 40 anos. E eu falei, nossa, realmente. Né? Às vezes eu estou achando que eu estou fazendo por eles, mas será que eu estou mesmo? Será que está sendo bom para eles da forma que eu estou fazendo? Exatamente. Eu falo muito isso no meu curso para minhas alunas. Por quê? Porque se você não cuida de você, quem vai cuidar deles depois? Exatamente. Porque você tem que estar bem primeiro para cuidar dos seus. Não é? Exatamente. Aí várias alunas comentaram, eu fiquei doente, fiquei numa cama. E aí, seus filhos? Quem cuida? Exato. Então você tem que estar bem, fisicamente, emocionalmente equilibrado, para estar cuidando dos seus filhos. E aí, quando a gente começou até hoje, que eu falei assim do negócio da realização de ver as pessoas bem, é uma outra coisa que eu falo para as pessoas. A gente está envelhecendo, graças a Deus. A gente está tendo mais anos de vida. Sim. Como que eu quero chegar lá? Né? Eu particularmente, quero chegar na minha velhice podendo jogar meus netos para cima. Eu quero estar cuidando de mim mesma. Né? Eu quero estar com os braços fortes, com as pernas fortes. Não que eles tenham que me arrastar de um cômodo para o outro. Exatamente. Talvez, né? Claro que existem problemas que podem surgir ao longo do tempo, né? Que é inesperado. Mas o que depender da gente... Mas, exatamente, né? Depende de quem, né? Manter uma vida saudável. Ninguém pode fazer por mim. Né? Eu falo, é como a mente, né? Isso. A portinha sobe dentro para fora, mas tem hora que eu preciso de uma ajudinha, né? Então, cuide, pessoal, né? Eu sempre falo para as pessoas, se cuidem mais. Olhe para dentro de si. É fácil? Não é, Tati. Não. A gente sabe que não é. É o que eu falo para as pessoas. Você está falando isso agora, né? É uma luta de todos os dias. Eu comecei a enxergar isso agora, há pouco tempo. E então quer dizer que você está super tranquilo. Não, tem dia que eu também estou baqueado e fico repensando nas coisas, né? A gente já passou por algumas, já conseguiu, conquistou algumas coisas, que a gente não continua se policiando todo dia. Exatamente. Né? E aí o dia que precisa bater na porta da terapeuta, vou na minha terapia, eu tirei todos esses estigmas e coisas que não pode fazer porque não é homem. Se eu precisar chorar, eu vou chorar. Se eu precisar ir para terapia, eu vou para terapia. E eu preciso cuidar de mim. Então, as pessoas precisam se olhar mais, né? Sim, então, o esporte é um negócio que entrou na minha vida, que eu amo. A educação física, adoro, que nem eu falo. Hoje eu saí do professor, assim, tipo, dos mais temidos, que era tipo o cara da matemática, para ser o mais querido, que é o professor de educação física, né? Além de você dar aula de educação física, você também dá aulas particular também? Daí eu faço personal. Personal? Faço. Que bacana. Daí. E aí tô que nem do pessoal mais antigo vai lembrar da série. Eu tô tipo o pai do Cris lá, 3 empregos, né?
personal, professor de educação física, engenheiro. Não. Tipo, vai, né? O que tem a gente tá fazendo, tem que fazer, né? A gente tá numa época que precisa trabalhar. Mas eu gosto muito. Eu no começo eu achei até... Foi meio difícil para me pegar, que eu peguei tipo, primeiro ano para dar aula, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ficar nesse negócio ou será que eu vou embora? Será que eu não sirvo para isso? Só que é muito louco essa troca, né? O amor que as crianças têm com você também dentro da escola, né? Você chega e você põe a cabeça assim, ó, vem aquele bando assim, né? Eu falo para as pessoas, eu me sinto o cara mais que matemática ninguém queria nem ver. Exatamente. Professor de matemática, nossa, se faltar é melhor. Exatamente. Agora de educação física. Educação física, o castigo para eles é o professor falar, você não vai na aula de educação física, né? Fala, pessoal, me sinto rei, porque eu entro no pátio, vem criança, que a gente puxa na perna, sobe. É muito legal. E essa troca de energia com eles é legal também, né? É muito diferente do que eu imaginei, tá? Porque assim, eu achei que era ser tipo com adulto, eu ia passar as minhas práticas, as técnicas, vou fazer uns jogos. É muito diferente, é muito lúdico o negócio, mas a troca é muito legal. Prazeroso. É muito legal, né? Hoje eu estou em 3 escolas aqui em Salto. Quiser falar o nome, pode falar. Né? Hoje eu estou aqui pertinho no Pracídio, estou no Jana, Marum e estou no Piraporinha. Estou nessas 3 escolas. E fala também o seu contato, o pessoal que quiser um personal trainer. Aqui em Sorocaba você faz também? Sim, faço também. Então pode falar seu contato, seu Instagram. Legal. O pessoal aí, né? Quem estiver interessado num personal, quiser uma vida mais saudável, exercícios físicos. Olha quanta dica a gente deu aí, galera. Galera, segue no Instagram aí. O meu Instagram é Personal Juarez Filho. Aí vocês vão ver lá, eu estou começando inclusive um projeto agora, que eu vou fazer um projeto ao ar livre no Parque das Águas em Sorocaba, que eu quero começar a fazer um bate-papo com o pessoal, né? Pelo menos uma vez por semana, a respeito de atividade física. E depois puxar um treininho, né? Tô esperando só Manda pra gente que a gente aparece lá. Vamos sim. E eu tô esperando agora melhorar um pouquinho o tempo, porque eu tenho só um problema, pessoal, sou movido a energia solar, preciso do calor. Sou eu. O frio judia um pouco de mim, né? Porque eu, como tenho problema de coluna... Eu não tenho, mas judia de mim do mesmo jeito. O pessoal fala pra mim Depois que eu emagreci, eu fiquei com muito frio. Então, É muito frio, porque não tem aquela camada, Como é engraçado isso, né? Porque quando a gente é mais gordinho, tem a camada de gordura. Eu sinto muito frio também. Muito frio. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, e às vezes eu gosto muito lá, né? Porque o Parque das Águas é um lugar que é movimentado. Então é um lugar que não tem perigo, nada. Delícia, eu gosto de usar lá. Só que é muito gelado, porque é do lado do rio. E aí, na época de frio, eu vou lá e o pessoal fala, nossa, você tá meio amuado. Eu falei, é o frio. Daqui a pouco surgiu um solzinho, eu já me animo. Mas segue lá, galera, tem bastante dica. A gente vai estar conversando bastante a respeito de atividade física. Fala de novo aí pra galera. Personal Juarez Filho. Não tem ponto nem nada. Não tem ponto nem nada. Juarez Filho. Juarez Filho. Muito bem. Telefone que eu deixar? Vou deixar um telefone também, ó. Meu WhatsApp é 15 99 174 7000. Olha, esse é facinho. Esse é facinho, esse aí é pra vocês não esquecerem. É 99 174 7000. Que legal. Não tem como errar. Não tem como errar. E aí, pode me chamar lá. Às vezes, só quer informação também, eu quero uma dica de alguma coisa, pessoal. Chama lá, só não deixa de se movimentar. Isso. Não deixa de se movimentar. A gente vai começar aí a dar umas dicas para vocês se movimentarem até em casa, de vez em quando, poder fazer algum exercício, começar. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha no começo, é normal, né? As pessoas, principalmente quando estão um pouquinho mais gordinhos, em cima do peso, eles têm um pouquinho de dificuldade, vergonha de estar com o pessoal, mas começa a se movimentar, que você vai ver que você vai pegar gosto e vai treinar com a gente. Bacana. Então, já de antemão, eu até queria te fazer um convite. Eu tenho o meu curso, que é um infoproduto, que é online, né? Queria que você fosse meu parceiro para estar dando algumas aulas online para o nosso pessoal. Vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer. Então a gente pode estar colocando você lá e as pessoas conhecendo mais ainda o seu trabalho. Vai ser um prazer, que a gente puder ajudar mais pessoas, a gente vai, né? A gente já se conheceu assim. Foi, de parceria, ajudando, né? Fazendo parceria, fazendo esse tipo de trabalho. Verdade. E estamos aí para poder ajudar o maior número de pessoas possível. Que ótimo. Então, gente, segue lá o Juarez, tem bastante dica, né? Se quiser deixar alguma pergunta para ele aqui,
ele também vai estar respondendo todas as suas dúvidas, todas as suas questões, se tiver, fala sobre isso ou aquilo, né? Então põe aí, ele vai também estar respondendo, se tiver alguma pergunta para mim também. Então quanto mais, se vocês gostaram desse conteúdo e acham que alguém também está precisando, né, Juarez? É bom estar compartilhando esse podcast. E vamos que vamos, sempre um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, melhorando a saúde aí, principalmente sua, depois das outras pessoas. Lembrando que sempre todo mundo da casa tem que ser saudável, gente. Exato. Tá? Não é só não, é todo mundo, é pai, mãe, filho. É o que eu falo sempre no meu curso, viu? O meu curso não é só para você, é para sua família. Isso é importante. Todo mundo tem que ser saudável, não é só você não. Tá? Mas, Juarez, eu quero agradecer de coração por você ter vindo, ter aceitado o meu convite. Que delícia a nossa conversa, quanto conteúdo bom para as pessoas, né? E é muito importante a gente estar auxiliando e ajudando cada vez mais, que a gente fez isso para a gente, que é o melhor para as outras pessoas, né? Eu que agradeço, Tati, e eu espero que posso ter contribuído pelo menos um pouquinho, Sim. Né? Que eu sempre fico observando o seu trabalho, aí eu falei, o dia que eu conversei com você, eu falei, nossa, que legal, vai casar numa coisa que eu acho que é muito, muito importante mesmo, que essa questão de saúde, porque realmente a gente está vivendo nesse mundo que é muito acelerado e as pessoas precisam parar um pouquinho. Aí, né, como eu fiquei mais contente ainda a hora que eu vi, eu falei, nossa, agora a Tati está também cuidando da cabecinha das pessoas aí, né? Porque é importante, a gente já falou do físico, mas a cabeça é muito importante. Eu espero que a gente possa continuar contribuindo um pouquinho mais aí. Sim, quem sabe aí você já pode ajudar a gente também no Instituto, trazer um pouco da parte do físico, né? Desse exercício físico aí para o Instituto. Com certeza. Dá para a gente conversar também sobre isso. Você que gosta tanto de ajudar as pessoas, mais uma coisa aí para estar ajudando. Com certeza, vou estar à disposição. Ai, que bom. Gente, muito obrigada por ter ficado até agora aqui com a gente, ter participado, um pouquinho, né, do seu tempo você separou aí para estar escutando vendo o nosso podcast, mas que é também para ajudar você nessa parte da sua saúde física, emocional e bem-estar. Então eu quero agradecer muito mais uma vez, espero que todo mundo tenha gostado. Curtem aí, compartilhem. Todas as vezes as pessoas falam, eu assisti, mas acabei não curtindo, não apertei. Então vai lá, agora mesmo, já põe lá, põe o curtir, né? Compartilha com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, porque vai estar ajudando, o nosso canal vai estar ajudando a levar para mais e mais pessoas esse conteúdo, tá bom, gente? Agradeço muito de coração, que todo mundo fique bem. Eu desejo muito, 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 muita paz, muita luz e muita saúde para todos vocês. Um grande beijo e até mais.